Graça e paz, shalom, mais uma vez, você que está acompanhando também na internet nosso ministério, nosso culto. Vamos para a ministração da palavra no Evangelho. Vamos para o Evangelho de João. A gente vai começar essa ministração sobre o princípio das coisas. E falamos sempre sobre a criação nesse início de ano. E hoje nós vamos para o princípio. E é no Evangelho escrito por João, o apóstolo João escreveu. No primeiro capítulo, a gente vai ler os primeiros versículos do Evangelho de João, como ele abriu a ministração do seu Evangelho, João capítulo 1. Então, o versículo 1, nós vamos ler até o versículo 3, tá? Na minha versão tem assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém, glória a Deus. Então você pode aí sentar confortavelmente. Sei que vai chegar o dia em que será ainda mais confortável, mas por enquanto nós vamos caminhando naquilo que o Senhor tem nos dado. E tem nos dado muito, graças a Deus. Nós somos muito gratos por tudo que o Senhor tem nos dado, né? E eu consigo ver coisas espirituais a começar a acontecer. E eu sou grato a Deus por isso, pelas coisas que eu vejo. Então João iniciou o seu evangelho falando sobre um tal de verbo. E esse verbo, ele estava com Deus desde o princípio. E me chamou muita atenção quando João iniciou o seu evangelho com essa expressão: no princípio era o verbo. Então esse é um começo de evangelho um pouco característico. Se a gente comparar com os outros evangelhos, João começou o seu evangelho de uma forma bem peculiar, de uma forma bem própria dele, só é achada nesse formato no evangelho de João. E ele começou com essa palavra verbo, que a gente vai traduzir ali por logos, assim como ficou escrito no papel que chegou até a tradução. Logos, a palavra grega para verbo, a palavra grega para palavra. É o significado de palavra. Então, no princípio era a palavra. Olha como o significado ficou ainda mais poético, pelo menos na minha mentalidade, quando ele identifica que logo nas primeiras palavras do evangelho que ele vai escrever, ele usa palavra, e diz que no começo de tudo, no princípio de tudo, era a palavra, e era essa palavra que estava com Deus. Então a palavra estava lá com Deus, e essa palavra é a mesma palavra que é traduzida do hebraico por davar. Tem um significado muito bom para a gente hoje, porque davar significa matéria. E olha só como a gente já começa ali a circundar as ideias científicas sobre o início de tudo, porque João, naquela simplicidade evangelística que ele tinha, começou dizendo: no princípio era a matéria. Olha como a palavra ficou agora com uma abrangência ainda maior. No princípio era a matéria, ou a coisa real. A matéria real estava ali no princípio. E nós sabemos, quando vamos ler Gênesis, que relata o princípio de tudo, que essa matéria real, ela não era o planeta, ela não era essas coisas. A palavra estava antes. João parece que identifica que antes disso tudo acontecer, tinha algo que era muito especial, uma matéria real, uma matéria própria. Essa ali estava com Deus, e ele identifica aqui como sendo Jesus Cristo. No começo, Jesus Cristo era a palavra, ele ganhou um nome. Que nome é esse? É um nome espiritual de Jesus Cristo antes de todas as coisas. É assim que eu leio João, é assim que eu me debruço sobre esse texto de João, eu consigo identificar um nome espiritual para Jesus antes de todas as coisas. E o nome espiritual de Jesus antes de todas as coisas era a palavra. Olha como isso ficou bonito agora no nosso entendimento. Antes de tudo, no princípio, antes de criar tudo, um nome especial já existia: a palavra. E João, pelo contexto do seu evangelho, identifica que esse nome é o nome de Jesus. Por que Jesus é a palavra, é a matéria real? São as coisas antes de tudo acontecer. Porque era um título. Ele recebeu esse nome porque era um título. Como o título de rei, por exemplo. Ele recebeu o título porque era o título da palavra. Jesus é a própria
transmissão da palavra de Deus, é a própria transmissão da voz de Deus. É por isso que Jesus é o princípio de todas as coisas, porque nele residia a palavra dos princípios de Deus, das bases de Deus, dos pilares de Deus. João não começou errado o seu evangelho. Ele começou identificando, trazendo para nós um nome espiritual para Jesus Cristo, o nome que tinha todo o poder. Quando Deus cria tudo, Ele cria tudo pelo poder da sua palavra, pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do nome espiritual de Jesus antes de todas as coisas. Então, por esse poder de Jesus, tudo foi criado. Vamos criar alguma coisa aqui nesse lugar? Se nós formos criar alguma coisa aqui nesse lugar, vamos criar uma igreja. Foi assim que a gente pensou quando chegou nesse templo, quando chegou nesse espaço. Vamos criar aqui uma igreja, porque aqui era outra coisa antes da gente alugar. Quando alugamos, vamos criar aqui uma igreja. Essa palavra que a gente falou quando veio para cá e assinou um contrato, hoje é uma realidade. A gente vem para cá porque aqui é a nossa igreja. Então a gente vem para esse lugar porque esse lugar se tornou uma igreja, por emissão de uma palavra. Alguém tirou a palavra da mentalidade, executou ela no físico, uma palavra foi lançada, isso aqui se tornou o que é hoje, uma igreja. Uma palavra pode se tornar alguma coisa. Nós falamos muitas coisas todos os dias. Mas se você começar a comparar com Deus aquilo que emite uma palavra, cada palavra de Deus é importante. Cada palavra de Deus tem sua importância. Tanto que a palavra dele tem muito poder. É a palavra representada pelo nome de Jesus. E notou como a gente já usa isso como nosso jargão de crente? A gente fala em nome de Jesus, fala alguma coisa. É uma palavra com o poder do nome de Jesus. Que a gente não pode usar descaracterizadamente. A gente tem que usar sabendo que o nome de Jesus tem muito poder. O que é que você falou ontem, que você atrelou àquela sua fala, esse trecho, em nome de Jesus? Normalmente a gente pede alguma coisa e fala em nome de Jesus, a gente já é costumeiro usar na oração. Está orando, pede alguma coisa e diz em nome de Jesus. Ou então alguém fala alguma coisa, você vai se recuperar, vai ficar bem. Ah, eu creio em nome de Jesus. A gente aprendeu isso do Evangelho. Quando os apóstolos iam expulsar demônios, eles expulsavam em nome de Jesus. A gente aprendeu, é um nome que significa muito poder. Estava lá desde Gênesis. Desde o começo de tudo, já era essa a identidade. Esse nome tem poder. É o nome de Jesus. É o nome da voz de Deus. É a palavra que representa a voz de Deus. Não tem Deus sem voz. Porque se é sem voz, Deus não é. Todo Deus tem que ter voz. Então só há um Deus que tem uma voz tão poderosa, que é o nosso Deus. Porque a voz dele é o próprio Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Você entendeu isso? Isso é muito forte. Eu estava lendo esse trecho, estudando isso, e me veio esse entendimento de que não tem nenhum Deus que tenha voz. Isso o próprio salmista cantou, Salmo 115. Ele diz que, ele reflete e fala, tem vários deuses que nos cercam aqui. E ele fica cantando e diz, mas são deuses que não têm boca, são deuses que não falam. E ele compara, o nosso Deus fala. E como o nosso Deus fala, ele verdadeiramente é Deus. Porque não há Deus que não fale. Me diz uma coisa, a gente não usa também essa expressão? Deus falou comigo. A gente não usa? Às vezes é numa pregação na igreja. Às vezes é você lendo a Bíblia. Às vezes é você conversando com Deus na oração. Aí você sai daquele momento e diz, olha, Deus falou comigo. Porque verdadeiramente Ele é o teu Deus. É por isso que Ele fala contigo. Ele tem voz. E como Ele fala com você? Por esse poder. O poder que há no nome de Jesus. Por isso que João disse, olha, no começo era a palavra. No começo era o poder de Jesus. No começo era Jesus. Ele é a luz dos homens. Depois eu vou continuar com a luz mais adiante. Mas ele fala, é a luz dos homens. Então é Jesus. Ele diz, no começo era essa palavra de poder. E desde o começo é até agora. É por isso que nós oramos no nome de Jesus. Porque tem poder até agora. Então o Deus que não fala, Deus não é. E se ele não tem palavra divina, nunca realiza nada. Porque tudo que Deus fez foi pela sua palavra. Então um Deus que não realiza nada
é um Deus que não fala. Porque Ele não fala, Ele não realiza nada. Porque Deus só realiza as coisas pelo poder que há na sua palavra. É por isso que a palavra é tão importante. É por isso que a gente está doutrinando, né? Leia a palavra. Faça o seu devocional todo dia. Leia todo dia. Aprenda todo dia. Eu fiz uma dinâmica nesse ano de ler a palavra pela data dos livros mais antigos, e fazer uma cronologia, né? E agora terminei Jó ontem. Porque Jó é muito antigo. Jó veio antes de um bocado de livro da Bíblia. Então Jó é muito antigo, peguei logo Jó e comecei ali, vi a criação toda, depois Jó, depois retorna para Gênesis, tem Salmos, tudo isso é antigo, a gente vai lendo pela cronologia. Eu quis ser especial esse ano eu vou ler a Bíblia de forma especial, e estou lendo dessa forma. Aprendi tanto com Jó, já li muitas vezes, mas aprendi tanto com Jó nessa leitura de novo, porque toda leitura que você faz, Deus fala com você. É a palavra. É uma palavra de poder. É um Deus que fala. E o Deus que fala, na sua palavra, Ele realiza. É por isso que Ele pôde criar tudo. Porque Ele tinha uma palavra de poder. Tem boca e não fala. Deus não é. Isaías 55 fala que toda palavra que sair da minha boca não volta vazia. É outra identidade. Porque não volta vazia porque realizou alguma coisa. Toda palavra que você ouve de Deus realiza alguma coisa em você. Toda palavra que você ouve de alguém realiza. Fiz uma visita a uma pessoa que estava enferma e conversando ali com ela, tinha uma enfermidade física, mas tinha também outro tipo de enfermidade. Porque na hora da conversa ela disse, eu moro só, até morava com uma pessoa da minha família, uma sobrinha, mas tinha diferença de idades. E aí ela saía muito e eu queria dormir mais cedo, e ela chegava tarde, até que um dia ela apontou o dedo na minha cara e disse, olha, eu odeio morar com você, eu vou para outro lugar. E ela saiu daqui, e ela disse para a gente chorando, eu nunca me esqueci daquele dia que alguém disse para mim que odeia morar comigo. Faz quanto tempo isso? Uns 2 anos. 2 anos e ainda não esquece, porque uma palavra que foi lançada flechou o coração, né? Nunca voltou vazia. A palavra que a gente lança colhe os seus frutos, né? A gente tem que vigiar muito com a palavra que a gente lança, porque a gente pode, por exemplo, magoar uma pessoa a ponto dela nunca esquecer. Também o outro contrário, outra vertente é verdade. Se a gente lançar uma palavra de bênção, a pessoa pode lembrar, né? E aí nunca esquecer. Como oramos por aquela pessoa enferma, ela disse, eu me sinto como se tivesse curada. Olha só que lindo. Porque a palavra, a gente fez só uma oração. A gente lançou palavras, crendo na palavra do nome de Jesus que é poderosa. E aquela pessoa recebeu. Essa palavra é uma palavra boa. Eu me sinto como se tivesse curada. Porque a palavra muda tudo. Nunca volta vazia. Essa palavra que eu estou lançando agora aí na sua mente, a minha fé é que ela não volte vazia. É que você apreenda alguma coisa e já pegue logo as informações. A palavra de Deus é o poder de Jesus condensado. Nunca volta vazia. Toda vez que eu pego a palavra de Deus, me dá um resultado, me dá uma colheita. Eu entendo isso, eu recebo. Se já pegou isso, para mim já fez muito efeito. Porque nunca volta vazia. Então você imagina João querendo escrever alguma coisa, uma palavra de poder que nunca volta vazia. Ele deve ter imaginado, como é que eu começo isso? Como é que eu começo o meu evangelho? Já sei. Eu vou começar o meu evangelho como tudo começa na palavra. No princípio, e assim ele começou a escrever. Eu não sei se foi isso que ele pensou, mas para mim parece muito claro. Sentar para escrever sobre o evangelho de Jesus. Como é que começou a história de Jesus? Olha, a história de Jesus não começou aqui quando ele veio com a gente. A história de Jesus começou lá em Gênesis. Eu tenho que falar isso. E ele começou com a mesma expressão. No princípio, que é o Bereshit, que é o início da expressão de Gênesis. O primeiro versículo, Gênesis 1, capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. João começou o seu evangelho com a similaridade. No princípio. No princípio criou os céus e terra, e João pensou, no princípio o verbo estava lá.
Então nós temos essa junção de entendimentos. João não era nenhum ignorante, ele conhecia muito bem a Torá, conhecia muito bem o que tinha em Gênesis, e é por isso que ele escreveu com graciosidade. No princípio, o verbo estava lá. E Gênesis complementa, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, na hora que ele criou os céus e a terra, o verbo estava lá, porque ele criou tudo pelo poder da sua palavra, criou tudo pelo poder de Jesus Cristo. Agora pensa comigo, tem muito embate da ciência com a Bíblia? Nem tem, mas as pessoas querem fazer com que tenha. Tem muita gente brigando para fazer embate entre ciência e entre a Bíblia. Eu sou cientista, eu pesquiso também, eu sou pesquisador. Então eu sei do que eu estou falando. Eu também leio a Bíblia. Então eu sei, eu conheço, eu sei do que eu estou falando. Então quando a gente junta essas duas informações, tem uma coisa que todo mundo concorda. No princípio. A ciência também acha que teve um princípio. E ela tenta descobrir como foi esse princípio. E a Bíblia diz, sim, teve um princípio. E no princípio criou Deus os céus e a terra. E João vem, no princípio era o verbo. Então todo mundo concorda que um princípio houve. No começo houve alguma coisa. No começo começou alguma coisa. Então daí nascem várias teorias. Tem gente que acredita que a terra é jovem. Tem a teoria chamada terra antiga. Tem várias teorias que tentam explicar esse no início. Não é muito o nosso foco hoje. Mas que tinha um início, tinha. E não parece que esse criou os céus e terras aí foi chamado de primeiro dia. Quando você lê Gênesis 1:1, tem uma série de eventos que vai acontecendo, até que ele começa a contar o tempo e diz, e esse foi o primeiro dia. Mas o versículo 1 de Gênesis não significa que ali foi o primeiro dia. Pode ter ocorrido ali milhares de anos. Por que não? Pode ter ocorrido. Pastor, me diga, ocorreu ou não? Eu não sei lhe dizer. A Bíblia não dá margem para isso. E é por isso que muita gente tenta filosofar em cima, mas eu não sei. Sinceramente, eu não sei. O que eu sei é que, no princípio, era o verbo. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Isso eu posso te afirmar. É verdade. É certeza. Porque tentaram deformar e matar essa palavra anos, milênios. E não conseguiram. Até hoje essa palavra é dessa forma. Porque é verdade. É o poder de Jesus. É verdade. Então eu não sei dizer se é isso ou se não é. Mas que antes de toda a criação, Jesus estava lá. Isso é verdade. Apóstolo Paulo também acredita como eu, porque ele deixou registrado em Colossenses 1,15. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, quando ele estava falando em relação a Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo crê como eu, que ali, como João, no princípio, quando criou céus e terra, a palavra já estava lá, que a palavra é a identidade de Jesus. Jesus já estava lá. Ele acredita assim, por isso ele escreveu assim. João acredita assim, eu não tenho por que não acreditar. Antes de criar céus e terra, Jesus já estava lá. Pastor, então Jesus foi criado? Não. E aí é uma briga teológica que a gente podia passar uma semana discutindo aqui. Ele foi gerado. Uau, mas que diferença faz? A gente vai fazer um curso de teologia, eu vou te explicar com mais detalhes. Mas Jesus não foi criado. Ele é a própria palavra. É isso que João diz. No começo ele já era. No começo era o verbo. E amém. E é assim que eu creio, porque é assim que é a palavra que ninguém conseguiu mudar até hoje. Pode pesquisar o quanto quiser, pode inventar teologia para explicar, né? Quando a gente cantou aqui, teologia para explicar, mas roda, e no final, no princípio, era o verbo. Do jeito como João falou, do jeito como Paulo disse, a primícia de toda a criação, ele estava lá. É a palavra do jeito que Deus emitiu. Essa informação é muito importante para a gente hoje. Eu já estou concluindo a palavra, mas Jesus é a palavra do jeito que Deus falou. Como Deus falou? Ele falou perfeito, assim como Jesus é perfeito. Nós aqui, quando falamos de Jesus, a gente lembra dos filmes que a gente assistiu sobre Jesus, lembrando daqueles filmes que passam muito na Páscoa. Tem aquele The Chosen. Olha, eu indico demais, é um dos melhores o melhor que eu já vi. Representação televisiva, cinematográfica de Jesus, o melhor que eu já achei foi esse The Chosen. Dá para ver, me disseram que tem a primeira temporada toda no YouTube, né? Dá para você conhecer. É fantástico, a forma como ele representou ali cinematograficamente Jesus como uma pessoa.
Sim, nós temos na nossa mentalidade, Jesus é uma pessoa, é sim. Mas quando João falou isso, relacionado a Gênesis 1, aí você vê Jesus como uma palavra, como um poder, como esse ente que ele também é perfeito. Isso traz uma inovação para a nossa mente. É aquela pessoa que também é uma palavra. Que coisa linda, porque ele é a palavra da forma como Deus emitiu. E isso gera uma identidade. Tem um irmão que chegou na nossa igreja um tempão atrás, a Aratuza lembra dele, que ele chegava e ele se tornou uma identidade, porque todo mundo olhava para ele, lembrava da expressão que ele dizia, que era irmão, persevere. Ele falava assim, balançava a mão ainda, eu lembro do jeito dele, porque tudo que a gente falava com ele, graça e paz, irmão, persevere, ele nem respondia, só dizia isso. Ele passava o culto todo dizendo persevere. Era um homem de perseverança, né? Só falava isso, eu me lembro dele. Se você perguntar o nome dele, eu não sei, mas eu sei o que ele dizia. Persevere, irmão. Era o tempo todo falando isso. Virou a identidade dele. Eu imagino que um homem desse não pode desistir de nada, porque ele passava o dia dizendo, persevere. Então a gente tem que entender o que é que a gente fala todo dia. Eu fiquei pensando nisso ontem. Hoje eu acordei, falei o básico, que ali na minha, falando o básico, até vim aqui para a igreja, porque eu queria meditar nisso. O que é que eu estou falando todo dia? Porque isso vai acabar sendo a nossa identidade. Tudo que a gente fala vira quem nós somos. E o que é que eu aprendo com tudo isso que eu estou te falando de criação, João, Gênesis, o apóstolo Paulo corroborando? O que é que eu aprendo com tudo isso? Tudo começa com uma palavra. E é por isso que eu tenho que saber o que é que eu digo. Tudo começa com a palavra. E se você começar a falar muita coisa negativa, você vai se convencendo disso. Nem precisa apresentar estudo para isso, porque eu acho que todo mundo já sabe disso, de tanto que isso é falado. Se você falar muita coisa negativa sobre você, essa é a imagem que você tem de você. É isso que vai representar, porque do que está cheio o teu coração, é o que vem para a tua boca, é o que sai. Se você começar a falar muita coisa positiva de você, é claro que essa é a visão que você tem de si mesmo. Então o que é que você fala todo dia? Eu tenho que ter muito cuidado, porque eu gosto de ler algumas coisas, gosto de ler algumas notícias, e as notícias às vezes lançam para a gente cada identidade. A gente tem que ter cuidado. Aí chega na rede, no celular, nas redes sociais, um bocado de gente hoje grava vídeo. É impressionante, né? É muito simples, muito fácil. Todo mundo grava vídeo sobre tudo, mas sempre tem aquele vídeo que o cara manda uma coisa e começa o vídeo, é uma fala desbocada, é uma fala recheada de palavrão, e eu corto aquilo ali porque se eu começar a ouvir tanto palavrão, eu temo que um dia pregando aqui para você acaba saindo um. Porque se eu me encher muito disso, vai acabar saindo. Porque não tem aquele dia que a tua mente dá uma desligada por um segundo? É quando começa a sair um flagrante. Aí você vê, eita, o pastor falou um palavrão no microfone, gente, durante o culto, que vexame. Meu Deus, me guarda que esse vexame nunca aconteça. Então eu tenho que me vigiar, porque eu sempre conheço pessoas, eu ando com pessoas do meu lado que falam palavrões. Mas essa não é a minha formação. Eu não quero andar falando isso. Mas como eu vou excluir essas pessoas do relacionamento? Eu trabalho com elas. Eu vou comprar na lanchonete, tem um cara lá falando palavrão com o outro lá. Vai contar uma história, fala outro. Meu Deus, eu não quero que isso entre no meu dia a dia, para que não fale, que eu não faça uma execução dessa palavra, para que isso não se torne uma identidade minha. Porque isso se torna identidade. Tem gente que é conhecida por falar palavrão. Me dê uma ideia sua, aquele ali só fala palavrão. Não tem isso? Me conte uma história. Não, pai, nem quero ouvir, porque boca suja é daquele sujeito. Então a gente tem que saber o que é que a gente fala todo dia, e isso vai filtrar o que a gente ouve todo dia. Tudo começou com o poder de uma palavra. Então a gente pode mudar muita coisa aqui hoje. Planejamentos. Janeiro de 2022, começando um ano. O que é que a gente planejou para a nossa vida para esse ano? A gente já declarou muita coisa aqui na virada do ano, na festa das luzes, oramos pelos nossos planos, os nossos projetos, aquilo que iria mudar o nosso destino, mas eu tenho que ficar falando disso o tempo todo. Eu falo disso em oração, eu falo nisso com meu Deus, eu emito palavras para que essa palavra se realize. Então eu tenho que falar as coisas sabendo que não são da boca para fora. Porque Deus tem um poder na sua palavra, um poder tal que criou tudo. E eu me apego a esse poder que está no nome de Jesus para criar coisas na minha vida também. Isso é o poder de uma influência.
Se Deus for o meu influenciador, eu creio nessa palavra dele, que é uma palavra que cria coisas, tem poder até para criar. E vai criar em mim uma vida nova, vai criar em mim um jeito novo de ser, vai criar em mim um destino novo para caminhar, vai criar em mim até emprego novo se eu quiser. Porque é isso que eu vou confiar, eu vou orar. Deus cria em mim um coração puro. Olha que oração linda. Um novo coração. É um novo tipo de vida. Deus pode criar, assim como Ele criou todas as coisas. Porque com Ele estava a palavra. Se eu fizer uma pergunta para você. Você está com Jesus? Você vai dizer o que para mim? Então, se no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e Ele conseguiu criar tudo, você com Jesus não consegue criar nada. Não consegue fazer nada novo. Não consegue criar nenhuma vida nova para você. Então depende de quem te influencia. Eu tenho uma escolha para mim. Que a palavra seja a minha influência. Porque hoje todo mundo é influenciado por alguma coisa. Tem até emprego, né? Qual é o emprego? Influencer. Não tem emprego? É assim. Tem gente que está declarando imposto de renda. E quando diz lá qual a ocupação, Paloma, diz lá, influencer. Eu sou influencer, esse é o meu emprego. Produtor de conteúdo. Produtor de conteúdo? Produtor de conteúdo digital. E aí vai tentando dar um nome para poder caber na declaração de imposto de renda. Porque ele está ganhando dinheiro fazendo isso, influenciando. Eu não sei se eu sou um bom influenciador. Ué, eu prego da palavra, eu falo da palavra, então parece que a palavra está influenciando. Teve uma pessoa que entrou em contato com a rede social da igreja, perguntando, vocês vão se reunir nesse fim de semana? Eu respondi, sim, vamos. Qual horário? 10 horas da manhã. Ele, tem à noite? Vai ter à noite. Vai ter à noite. A gente vai se reunir à noite. Mas entrou pela rede social. Aí a Aratus me perguntou, como que achou a gente? Ele, eu não sei. Não perguntei para ele, mas eu não sei. Mas ele achou. Porque a rede social todo mundo se acha. Então parece que a gente está conseguindo influenciar alguém, né? Alguém está ouvindo, porque no canal da igreja só tem palavra. No canal da igreja não tem vídeo de TikTok, é a dancinha do pastor com não sei quem. Não tem. É só palavra, gente. Só tem palavra. Então, se há influência, é a influência da palavra. Porque, no princípio, era a palavra. Então, até hoje, tem que ser a palavra. Então, qual é o influenciador? Eu sei que tem pastor TikToker, né? Não é comigo, não é para mim. Mas tem pastor TikToker. Se aquilo ali é o bastante para te influenciar, que seja. Mas não sei se é o melhor caminho. Para mim, o melhor caminho é a palavra. Ela influencia mais. Mas nós estamos no reino da influência. Quem te influencia? Tem gente que faz podcast, TikTok, YouTube, Instagram, só o que tem influência. Mas vai ver o conteúdo. E tem coisas que eu não consigo explicar. Por que alguns conteúdos que não tem conteúdo nenhum conseguem influenciar tanta gente? É impressionante. Mas são os vídeos que mais viralizam, são os vídeos que não tem nada. É só uma piada, uma tentativa de ser engraçado. Bem, a palavra, ela tem sua vertente que é engraçada quando você faz uma piada, mas é muito santa, né? A palavra é muito santa. A palavra é de Deus. E para mim, ela é a minha maior influência. Então, nesse canal aqui que você está acompanhando, não se preocupe, não vai ter TikToker. Nesse canal aqui tem palavra, porque nós cremos que a palavra é a melhor influência para o ser humano. Então eu aprendo isso, que tudo começou com a palavra, mas eu também aprendo que a palavra tem a identidade daquele que emitiu. Então se você fala muita bobagem, me perdoe, mas você é um bobo. Se você fala muita porcaria, me desculpe, você é um porco. Mas se você fala muita verdade, você é uma pessoa de verdade, uma pessoa sincera. Se você fala da palavra de Deus, você é o quê? Então, sempre que alguém te flagre falando coisas boas, porque quando olhar para você vai dizer, é a identidade, é o que tem lá em você. Olha o meu Instagram particular, meu Instagram pessoal. Você vai ver a minha cara lá, né? Por sinal, muito bonita, bronzeada, né? Estava de férias com as minhas famílias, então você vai ver. Você vai ver foto minha com a minha família, porque eu e minha esposa, eu e minhas filhas, porque esse sou eu. Eu sei que tem muita maquiagem no Instagram. Você olha para o Instagram e acha que a pessoa é de um jeito, mas na verdade é de outro. Mas quem está de perto vê o meu Instagram e diz, é esse mesmo.
Não está disfarçando, não. É isso aí. Porque não tem mais máscara, tá? Eu não compreendo andar com máscara. É aquilo ali mesmo, gente. É aquilo ali mesmo. É o que eu estou vivendo, é o que eu posto lá. Porque para mim fez sentido fazer isso. Porque quem me segue lá no particular são os meus amigos que me conhecem. Não, mas tem um bocado de gente que não conhece você que segue também. Sejam bem-vindos. Mas da forma como as pessoas da minha casa me conhecem, é como está lá. E aí se você quiser conhecer, vai me conhecer como eu sou dentro de casa, que é como tem lá. E é esse o conselho que eu te dou. Assim como você fala, assim é como você é. Deus falou a palavra de poder, e assim foi a identidade dele, um Deus poderoso. Hoje tem identidade que você vai ter que mostrar. A gente estava conversando aqui no começo, para entrar em alguns cantos tem que mostrar passaporte, tem que mostrar quem você é, tem que mostrar uma identidade. Esse aqui é você, então é a sua identidade. Todo mundo vai ser identificado por aquilo que fala. Quem é você? Eu vou mudar a situação da minha família falando coisas boas de família. Então eu tenho uma cara de família. Para quem quer cura, fale palavras de ordem de saúde, porque a cura vem, porque é a palavra poderosa de cura. Quer criar uma vida nova, use palavra de Cristo, porque é a palavra que tem poder, é a palavra que muda tudo. É pela pregação da palavra de Cristo. Como é que Paulo escreveu em Romanos? Romanos 10. Se converte pela pregação da palavra ungida, da palavra de Cristo. É assim que as pessoas vêm pela fé. Como é que nasce a fé? Pela pregação da palavra. Hoje, nessa manhã, eu quero orar pela nossa fé. Assim como João escreveu, no princípio era a palavra. Assim como está registrado em Gênesis 1, no versículo 1. No princípio, pela palavra de poder, como João complementa, foi criado os céus e terra. Então é assim por a palavra que também cria-se fé em alguém. Hoje a palavra está chegando até você. Hoje a palavra está chegando até vocês. E está gerando fé em nós, pelo poder sobrenatural da palavra, que nós sabemos é Jesus Cristo. Então Paulo escreveu com muito brilhantismo: a fé vem pela pregação da palavra e a palavra de Cristo, porque Ele é a palavra que realmente tem poder. E assim nós voltamos até o princípio das coisas. É isso que eu aprendo com o princípio. No princípio era o verbo. Como é que eu aprendo o princípio? Por causa dessa fé que eu tenho. Então hoje que essa palavra encontre repouso no teu coração. E possa no teu coração gerar uma influência. Porque em minha fé me influencia a emitir boas palavras para que coisas boas sejam criadas na minha vida. Que assim seja o ensino na tua vida também. A fé te estimule a emitir boas palavras para que coisas boas sejam criadas na sua vida também. Amém?